Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Esaú Neves e quero, nessa tarde, fazer alguns comentários com vocês sobre a palavra de Deus, porque a Bíblia fala, e Paulo afirmou, que os obreiros do inimigo ia tentar se fazer de anjo de luz. Ele comenta sobre falsos apóstolos, sobre tanta coisa, e eu gostaria de fazer uma observação com vocês. A Bíblia, por exemplo, afirma que o aborto é um pecado. E dentro dessa questão do aborto, eu gostaria que você ponderasse comigo, por exemplo, assim: tem um líder, ele se diz cristão, filho de Deus, que prega a salvação, mas ele vai lá e diz que ele é a favor do aborto. Imagine uma pessoa que diz que está pregando a salvação, o valor da vida, num Deus que cura, que sara, que liberta, que enriquece e que diz que é melhor um pobre não ter filho. É melhor matar, é melhor sacrificar, e ele diz que isso não é pecado. Aí de repente, se você ler 1 Reis, capítulo 11, vai falar sobre Salomão, que Salomão fez Deus se irar contra ele. Ele tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, quer dizer, mulheres que viviam com ele em forma marital, mas não podia ser porque Salomão era impedido de se casar com elas, não só por lei de Deus, ele já tinha casado, então ele era um homem que já tinha sua família. E dentro dessa regra, aí diz que, aí supondo Salomão, a Bíblia fala no decorrer do capítulo 11 que ele fez templos, altares para suas mulheres, sacrificar os seus próprios filhos a Moloque, porque algumas delas acreditavam que quando nascia tinha que dar um sacrifício humano para seu Deus, coisa que o Deus de Salomão não aceitava. Por isso Deus se irou contra ele. E olha que Deus já tinha aparecido por sonho a Salomão, Deus já tinha falado com Salomão e abençoado ele com sabedoria para viver. Mas as suas auto-alianças o levou a que ele corromper. E no decorrer de 1 Reis, capítulo 11, fala que no fim da vida de Salomão as mulheres perverteram o seu coração, ele já não andava mais com o Senhor, ele servia a outros deuses e aí tinha o sacrifício humano. Então imagine agora um líder que se diz a favor do aborto, sacrifício humano, e ainda ele faz um templo, e se fosse eu, e eu fizesse um templo a Salomão se eu tivesse essas teses na minha vida. Faz um templo para Salomão, não é um templo para o Senhor. Ah, mas a glória de Deus se manifestou no templo de Salomão. Senhores, olha o final. E olha como foi que alguns sacerdotes da época de Salomão terminou a vida. Dentro dessa situação, senhores, tudo que Deus deu para Salomão, ele perdeu. E agora vem alguém que diz assim: eu sou a favor do assassinato, da morte, do aborto, sou a favor do sacrifício humano, faz um templo para tal, no nome de uma pessoa que morreu corrompida e fazendo os mesmos atos. Aí a pessoa que, sabendo que o Brasil está na mão do mau governo, péssimo governo, ainda vai lá e veste as vestes de pessoas que têm fama de homicidas, sequestradoras, e tudo isso profanando os altares de Deus. Eu te pergunto, o que há por trás desse tal? Será que as críticas que fazem, que faz parte de entidade secreta e etc., é mentira? Dá para se duvidar? É só você analisar o que eu estou te falando. A entrevista provada, o próprio falando que é a favor disso e não se sentia nem remorso. Olha o tempo, as características de quem. Então, aí entra uma segunda coisa que eu quero falar para você. O perigo dos testemunhos que você está vendo não só nessa questão, mas de várias denominações que se dizem cristãs. Por exemplo, as pessoas hoje, baseado nos movimentos da igreja, elas negam até o testemunho da cruz. Como? Ainda que lá fizeram oração e citaram o nome de Jesus, o nome de Jesus tem que ser testemunha. Jesus falou: vocês vão receber poder, a manifestação de nova vida, a manifestação dos meus feitos, e vocês vão me ser testemunha. Aí a pessoa vai lá e fala assim: eu fui no templo lá do Salomão, e aí recebi isso, isso e aquilo. Ué, mas Salomão não morreu desviado, corrompido? Não, estou falando do Deus de Salomão. Eu estou querendo dizer para você que são testemunhos que estão anulando a obra da cruz.
Eu fui para a igreja, cheguei lá no templo da igreja X, em tal lugar, na hora da oração eu clamei o Senhor Jesus e recebi o milagre. Jesus está sendo ocultado. Venha para cá, venha fazer a terapia, venha fazer isso e aquilo. Aí tem outros que é pior. Ai, veio a água do Jordão, como de Naamã, buscaram lá em Israel, gastaram dinheiro para ir buscar água lá em Israel. Olha para você ver como o dinheiro do povo é mal administrado. E não estou dizendo como muitos corrompidos aí que não tem que dizimar, nem ofertar, nem fazer voto. Eu sou dizimista, assumo e amo fazer isso. Agora, tenho que dizer para você uma coisa. A pessoa vai lá, busca água, faz aquele merchan na televisão, paga horas para televisão, depois fica dentro da igreja, em vez de pregando a palavra, só pregando dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí depois sai o testemunho, eu fui, porque a hora que eu vi falar da água do Jordão, eu entrei na água do Jordão e fui curado. E a obra da cruz, quem levou na cruz as enfermidades e dores? Quem disse, não foi Jesus curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, a graça, a obra da cruz para abrir a porta da graça para nós, não foi feita por Jesus, foi feita pela água do Jordão. Eu fui lá na igreja, eu vi um testemunho assim. Quando eu vi anunciar que tinha chegado a remessa nova do óleo de Israel, e eu fui lá, busquei o óleo, eu passei esse óleo, olha, nesse óleo eu passei esse óleo e resolveu. Ué, mas Tiago não diz diferente? Tiago não diz assim que capítulo 5, 14 e 15, que é para ungir o doente, a oração da fé salva, o Senhor Jesus levanta, e os seus pecados são perdoados. Os pecados é perdoado no nome de quem? Do óleo de Israel ou do nome do Senhor Jesus? Senhores, Jesus está manifesto como nunca, fazendo muitas coisas, mas os homens, por várias performances, formas e objetivos de exaltar seu nome e seus altares, estão colocando Cristo em segundo plano e se exaltando a si mesmo. Esses dias eu vi um lá falando dessa maneira, estão se levantando contra mim. Aí a pessoa deu testemunho, eu vim, peguei o envelope de 50, eu sou a favor de oferta, dízimo, de tudo. Tá certo a pessoa, já que tinha um propósito, sentiu no coração, tinha como cumprir. O pior que a Bíblia fala é voto que se faz e não se cumpre. É melhor não votar, já que fez tem que cumprir mesmo. E aí eu vim, peguei o envelope e pela fé e aconteceu na minha vida isso. Não falam em nome de Jesus e o sujeito é sujeita. Você tem que acreditar naquilo que sai desse altar. Quer dizer, eu estou aqui em cima, eu estou falando. E não falou, você tem que acreditar naquilo que em nome do Senhor Jesus é dito nesse altar. Então, senhores, eu estou olhando há muito tempo, há mais de anos,